Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso canal TDEV Rocks. Nessa videoaula a gente vai ver a segunda parte da criação do nosso projeto para a integração do Delphi, né, aplicação Android, integrada com módulo Bluetooth e Arduino. A gente vai ligar e desligar um LED utilizando o Android, né, o aplicativo Android através de Bluetooth. Então a gente vai abrir aqui o Delphi. Nós já estamos exatamente onde a gente parou na primeira aula, né, onde a gente vai fazer a criação então do método add lista de serviços, né? A função, a finalidade desse método a gente já viu, comentou na aula anterior, né, que a gente vai precisar, nós vamos tocar em cima de um método, de um Bluetooth que está pareado, né, no listbox principal, e vamos carregar as informações. Então a gente vai se comunicar com o módulo Bluetooth e ele vai dizer para a gente quais são os serviços que ele provê para a gente utilizar. Então a gente vai carregar as informações dentro deste combo box aqui que a gente chamou de CBX serviços, tá? O método que vai fazer isso é o add lista de serviços. Então vamos criar aqui na parte superior, ó, vamos até colocar aqui antes do toast message on, procedure add lista de serviços, tá? Não precisa de parâmetro, Ctrl Shift C, e a gente vai programar então esse método agora. O que a gente precisa nesse método? Primeira coisa, nós vamos criar uma variável do tipo inteira, porque a gente vai utilizar um for, né? Que a gente vai listar essas informações e jogar dentro do nosso combo box, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, nós temos uma variável chamada serviços disponíveis, que essa variável do tipo ds_service_type, que está lá no nosso btconfig, né? A gente viu isso daqui anteriormente, que é essa função aqui. Nós vamos chamar a função findServiceList, que vai retornar para nós essas informações, e aí a gente vai então carregá-las dentro do nosso combo box, tá? Então, primeira coisa é serviços disponíveis, a nossa variável, dois pontos igual, a unit bt method, a variável bt method, ponto find services, tá vendo? Find services list. O npair é o número de pareamento, né? O índice do dispositivo que a gente pareou, que ele está onde? No nosso num alvo pareado, naquela nossa variável que a gente criou na aula anterior, tá? Logo em seguida, feito isso, ele vai devolver para a gente uma lista dentro dessa variável, e a gente vai precisar então simplesmente fazer um loop, né, nessa variável. Então a gente vai começar aqui com um try finally, porque a gente depois vai precisar liberar essa variável de memória, né? E a gente vai fazer o seguinte, então, cbx serviços.clear. A primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos limpar todo o conteúdo que está dentro do nosso list box, do nosso combo box. Por que isso, Adriano? Porque depois, né, digamos que a gente tem aí dois módulos Bluetooth pareados com o nosso aplicativo. A gente pareou o primeiro, utilizou, os serviços vão estar lá no nosso combo box. Se a gente for parear com o segundo serviço, a gente tem que limpar esses serviços, né, para parear os serviços do próximo Bluetooth. Então é esse o intuito. Então a gente limpa e recarrega com as informações de um outro Bluetooth que a gente pode vir a parear no futuro. Então o for i vai de 0 até o pred, tá, o predecessor. Então a função que retorna o predecessor, né, é equivalente ao nosso "-1", tá? Quem que é o serviço que a gente vai utilizar? Serviços disponíveis, .dsServiceName, .count. Ok? Então o predecessor aqui é a mesma coisa que eu estivesse fazendo isso daqui, ó. É a mesma lógica que a gente utilizou lá na primeira aula, porque o listbox, o combo box e o nosso service list, eles começam em 0, então a gente vai de 0 a -1, ok? Vamos lá. Não preciso de begin, porque é uma única linha de trabalho que ele vai trabalhar, né? Então cbx serviços, ponto itens, ponto add, e dentro dele a gente vai trazer as informações, né, o nome do serviço que está listado dentro da nossa variável. Então, serviços disponíveis, ponto dsServiceName, entre
entre chaves, né, nós vamos colocar aqui o índice do item de serviço que a gente vai estar passando por ele, né? Então, na realidade, se vocês observarem, o nosso método aqui, ó, ele na verdade é um tstring list. Sendo então um tstring list, o que vai acontecer? A gente vai ter um índice, né? Então, cada serviço listado, nós vamos ter um índice. O serviço A é o índice 0, o serviço B é o índice 1 e assim sucessivamente. Então, vai ver na ordem que ele adicionar dentro desse tstring list. Então, por isso que a gente utiliza aqui o i para saber qual que é o serviço que a gente está adicionando nesse momento, ok? Bom, feito isso, né? O que a gente precisa fazer somente nós vamos colocar aqui somente o //, né? cbx serviços.itemIndex, dois pontos igual a 0, para ele selecionar o primeiro item de serviços, né? De serviço listado no nosso combo box. Basicamente é só isso. Se a gente salvar aqui e observar novamente lá no nosso método itemListBox mouseUp, né, mouseUp, a gente vai ver que o add lista serviços já foi reconhecido, certo? Então, até aqui a gente fez uma programação simples. O que a gente vai precisar fazer agora é fazer a conexão com o nosso módulo Bluetooth e então passar a ligar e desligar o nosso LED. Então a gente vai olhar aqui o código-fonte do nosso botão conectar, que a gente vai precisar fazer algumas chamadas a esse botão, né? Então o que a gente vai fazer logo de início? A gente vai fazer o seguinte, ó. Opa. Aqui, ó, beleza. O mouse estava fora da janela. Então o que a gente vai fazer? Se serviços.itemIndex for maior ou igual que 0, ou seja, o usuário escolheu algum desse serviço, né? Nós vamos fazer o trabalho então de mostrar uma mensagem para o usuário. Então nós vamos utilizar aqui o toastMessage.toastMessageOn, passando a mensagem para ele, conectando. Ponto. Então ele vai mostrar aquela janelinha bonitinha lá, dizendo que ele está conectando ao nosso módulo Bluetooth. Logo em seguida, ó, a gente vai chamar aqui, para facilitar, a nossa variável btMethod e o método fServiceGoID, dois pontos igual. Nós já vamos entender o que é isso. Deixa eu só terminar o código fonte aqui. ServiceGoID, ponto, perdão. E aí passando aqui cbx serviços.itemIndex, ponto e vírgula. O que a gente está fazendo aqui? Nós temos uma propriedade lá na nossa função, né, na nossa classe, chamada fServiceGoID. Nós vamos olhar aqui, ó. fServiceGoID, é esse aqui, ó. Então nós vamos passar para essa propriedade, né, para essa variável, qual que é o ID, né, do Bluetooth que a gente vai utilizar. Então, na verdade, o que acontece? Quando a gente faz a chamada para carregar os serviços aqui na nossa variável serviços disponíveis, né, serviços disponíveis, a gente tem um número grande que é gerado, né, cada módulo Bluetooth tem um número ali de 32 caracteres, né, que é para identificar qual que é o aparelho que a gente está precisando fazer a conexão. Então, cada módulo Bluetooth, isso não só o módulo Bluetooth para Arduino, tá? Mas qualquer módulo Bluetooth tem esse número grande. Então, a gente utiliza esse número passando para ele nessa propriedade fServiceGoID, tá? Que é o GUID, né? Como vocês preferirem chamar. Então, a gente faz esse trabalho aqui para poder o aplicativo, né? A propriedade, a classe do nosso projeto, descobrir qual que é esse módulo Bluetooth que ele vai precisar interagir. Logo em seguida, a gente faz o seguinte, nós vamos chamar ligar, desligar e vamos passar o valor 1. Esse é o método que a gente vai criar, tá? Então ele vai ficar em vermelhinho aqui também porque a gente ainda não criou. E aí chamamos novamente o toastMessage off sem nenhuma informação, tá?
não precisa passar nenhuma informação, porque a gente não vai dar nem tempo de mostrar para o usuário, olha, conectei no Bluetooth, né? Então a gente passa vazio mesmo. Então, dessa maneira, a gente acabou a codificação, a programação do nosso aplicativo. Basicamente, o que a gente precisa agora é criar esse método ligar e desligar, né? E chamar esse método também nos botões liga e desliga. Então a gente já vai fazer isso, ó. No liga, a gente passa o valor 1. No desliga, a gente passa o valor 0, né? 0 é desligado, perfeito? E olha só que interessante que é o nosso método liga-desliga, tá? Então nós vamos criar aqui na parte superior, vamos criar um método novo, procedure, ligar, desligar, abre parênteses, ponto e vírgula. Nós vamos criar um parâmetro aqui que é qual ação que a gente vai enviar para esse método, tá? Então a ação. Você pode colocar com o nome que você preferir. Vai ser do tipo string, perfeito? Ctrl Shift C. E aí nós vamos chamar também nosso BT method, a variável, né? Ponto, o método que vai fazer a ligação desse nosso Bluetooth. O que a gente passa aqui como parâmetro, tá? O numPair, número pareado, vírgula, o que a gente quer que seja ligado, né? Nesse caso aqui, a ação. Mais, vamos passar o caractere 15, tá? Isso aqui é importante porque o Bluetooth, né? O método Bluetooth só reconhece o envio da nossa ação, né? Do nosso 0 e 1, se a gente tiver aqui um caractere 15 no final, tá? Para que ele possa reconhecer e mandar a voltagem correta para dentro da nossa protoboard, ok? Então, sempre dessa forma aqui, ó. Send data, a nossa variável do índice do Bluetooth, a ação que a gente quer, né? E mais o 15 aqui no final. Perfeito? Vamos salvar a aplicação. A gente ainda pode fazer uma outra brincadeira, que é o seguinte. Quando a gente ligar, né, clicar aqui no botão ligar, ele deixa o botão desativado e ativa o desliga. Quando a gente clicar em desligar, ele inverte os botões. Então o que a gente faz aqui? Vamos dar o nome a esses dois botões, né? BTN ligar e vamos chamar aqui de BTN desligar. Ótimo. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar a propriedade enabled deles, né? Então, por default, ele vai ficar dessa maneira aqui, ó. O enable desativado. Por quê? Porque a gente, na hora que abrir a aplicação a primeira vez, a gente não vai ter o botão desliga ativado, porque a gente nem conectou ainda no Bluetooth, certo? Inclusive a gente pode deixar até o liga desligado, né? E ativar esse botão somente quando a gente clicar no botão conectar. Enfim, mas vamos deixar dessa maneira aqui por enquanto. Então no nosso módulo ligar desligar, o que a gente vai fazer? O nosso btn ligar.enabled vai ser igual a, nós vamos colocar a ação igual a 0. Ou seja, quando nós enviarmos 0, ou seja, desliga o nosso Bluetooth, então ele vai ativar o botão. O BTN desligar, a gente tem que inverter, né? Então, enabled, dois pontos igual a ação igual a 1. Perfeito. Então ele vai inverter aqui a ativação desses dois botões. Última coisa que nós vamos precisar fazer no evento onCreate, então nós vamos clicar aqui no FRM principal, a gente vai ter que codificar agora só o onCreate e o onShow, tá? No onCreate a gente vai chamar o método que faz a captura dos dispositivos pareados, então a gente vai utilizar aqui add dispositivos pareados ao listbox. Então na hora que a gente abrir o aplicativo a primeira vez, ele já vai procurar na lista de dispositivos pareados no celular, no smartphone, e vai listar esses caras aqui dentro do nosso listbox principal. A outra codificação que a gente vai fazer, nós podemos até utilizar também o método onCreate, não tem problema nenhum,
nós vamos criar a nossa variável BT method, né? Senão a gente não consegue acessá-la, tá? Então vai ser do tipo BT method.create, que é a variável que nos dá acesso ao nosso módulo Bluetooth, né? Então a gente tem que ter essa variável criada, senão a gente vai receber um access violation. Então, no método onCreate do formulário, ou seja, quando a aplicação está abrindo, a gente faz essas duas principais configurações. Basicamente é isso que a gente vai precisar fazer em toda a codificação do nosso aplicativo. No onShow, se a gente quiser, a gente pode fazer algumas verificações para ativar e desativar os botões conectar, ligar e desligar, né? Enfim, dá para fazer uma série de outros mecanismos aqui para a gente ter um aplicativo mais inteligente, ok? Nós vamos então compilar a aplicação. Primeiramente vamos salvar. Bom, nós vamos então compilar a aplicação e jogar essa aplicação, instalar o aplicativo dentro do nosso celular, né? Vou escolher aqui a plataforma Android. O meu celular já está conectado na USB. Dá 2 cliques. Vamos salvar e executar o aplicativo, ok? Então o que vai acontecer? Primeira coisa, enquanto ele compila, eu vou arrastar aqui a janela do meu celular e vou mostrar para vocês aqui a configuração. Primeira coisa que eu vou fazer enquanto ele compila é ativar o módulo Bluetooth e vou entrar nas configurações, aqui mais configurações, localizar aqui o HC-05, vocês vão ver ele aparecer na janela. Vou clicar em cima dele, a senha 1234, que é o default, ok. Então eu já estou com o módulo pareado, tá? Então vamos fechar a aplicação, vamos aguardar até que o aplicativo seja instalado no nosso aparelho. Essa mensagem significa que a gente já tem o aplicativo marcado dentro do nosso celular, então a gente vai fazer na verdade o seguinte, nós vamos fechar aqui, ó, vamos voltar aqui para o aplicativo, Run Parameters, nós vamos utilizar aqui a opção "-clean install". Toda vez que a gente já tem o aplicativo instalado dentro do nosso celular, né, isso é importante a gente identificar, o Delphi tenta distribuir o aplicativo novamente dentro do celular e acontece esse erro, tá? Então a gente coloca aqui a opção "-clean install", que vai fazer com que ele seja desinstalado do aparelho e instalado novamente. Então eu vou novamente aqui salvar, executar a aplicação e aguardar que ele vá para o nosso celular e a gente faça os devidos testes, ok? Então vamos aguardar mais um momento. Ele já está empacotando o arquivo, né? Linkando lá as bibliotecas do Android, etc. Deploying, distribuindo, empacotando agora, criando o arquivo APK. E na sequência ele vai fazer a desinstalação, né? A gente vai ver aí uninstalling, né? E logo em seguida o installing, né? Instalando a aplicação. E a gente vai ver como é que ele vai funcionar aí na prática. Vamos aguardar mais um instante. Só mais um instante. É normal a demora, né? Aplicativo sendo aberto. Perfeito. Mais uma desvantagem, mais um erro, né, que a gente precisa identificar. Esse erro é o erro de permissão, tá? Que é sempre importante a gente ver. A permissão em Project Options a gente vai encontrar essa informação, né? A gente precisa falar para o aplicativo, falar para o Delphi que ele precisa de uma permissão Bluetooth. Então vamos voltar no Delphi, Project Options. Nós temos aqui uma propriedade, né, aqui em User Permissions, que é a opção Bluetooth. Então a gente tem que ativar aqui o Bluetooth, senão ele não vai conseguir acessar o módulo Bluetooth dentro do aparelho, tá? Isso é normal no Android. No iOS essa informação não precisa ser marcada, nem existe essa opção para iOS, porque o próprio sistema operacional já faz esse trabalho de solicitar ao usuário permissão para utilizar o Bluetooth do aparelho. Então nós vamos dar um OK, novamente executar, eu vou abrir de novo aqui o meu aparelho, eu vou dar um OK aqui na mensagem e fechar o aplicativo, tá? Vou fechar todo o aplicativo e aguardar que ele faça então novamente a distribuição desse aplicativo para dentro do Android. Diminuir um pouco a janela aqui para a gente ter mais espaço.
perfeito. Agora é um pouco mais rápida a distribuição, né? Porque a gente já fez uma primeira distribuição no aplicativo, no aparelho. Só aguardar que ele abra novamente o aplicativo. Então, esses dois macetes, né, do menos clean install e também permitir o uso do Bluetooth no aparelho, é sempre bem importante lembrar disso, de repente marcar aí num caderninho, né, para que você não precise ficar procurando depois, mais tarde, esses erros na aplicação, tá? Muito bom, ele abriu o nosso aplicativo, já mostrou ali o aguardando. Eu acabei até esquecendo aqui de marcar o nosso componente como sendo invisível, né? Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Eu vou tocar aqui em cima do HC05, ele está procurando os serviços, ele vai encontrar e mostrar, tá vendo? Ele sumiu automaticamente. Ele trouxe aqui o Serial Port como serviço principal, né? Quando eu toco em cima aqui, ele aparece os dois serviços, o Serial Port e Base GUID. Vou tocar aqui nesse cara, vou clicar em conectar, né? E automaticamente ele vai conectar no nosso LED, né? A gente vai ver aí na imagem no canto aí que ele já ligou o LED automaticamente. O botão desliga ficou ativado, o liga ficou desativado, então a gente pode tocar agora em desliga, ele vai desligar o LED, né? Mesma coisa vai acontecer na hora que eu clicar em liga, ele vai inverter então aqui o nosso LED. Então a gente pode ver automaticamente aí que a gente consegue desligar e ligar automaticamente através de uma aplicação Bluetooth. Então esse é o conceito principal, né? Essa é a base para o desenvolvimento de aplicações móveis utilizando o Delphi, né? Um módulo Bluetooth, a gente utilizou aqui um módulo Bluetooth, né? Um módulo para Arduino, chamado HC05, uma placa Arduino, né? A gente aqui está utilizando uma placa da Robocore, mas a gente pode utilizar qualquer Arduino, pode ser uma Arduino Uno ou uma Arduino Mega, enfim, né? Um LED, um resistor, né? Uma protoboard, enfim, a gente consegue facilmente fazer a ligação de LEDs utilizando o Delphi. Então é isso. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.